Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no podcast Transfetura, esse segundo episódio. Nós estamos aqui acompanhados com as mulheres do fretamento e também uma especialista na tributação, né? A gente tem um tema bastante interessante hoje, que é a reforma tributária e os aspectos que envolvem as empresas, o que acontece, o que vai acontecer com as nossas empresas de fretamento, né? Quero lembrar vocês que esse episódio é o segundo do Transfetur. Eu sou o Jorge Miguel, presidente do Transfetur, e esse episódio vai estar no nosso canal do YouTube, né? Vão estar nas mídias sociais também, que está à disposição de todos vocês. Obrigado pela presença das meninas. Eu queria apresentar aqui as boas-vindas para a Rochelle Martins, advogada, tributarista, assessora do Transfetur também, né? Gostaria de dar as boas-vindas. Obrigado, Transfetur, obrigado, Jorge, obrigado pela oportunidade de falar aqui para vocês sobre um tema tão importante para toda a sociedade, né? E tema do ano, né? Acho que vamos abordar aqui uma questão que não se encerra nesta conversa, né? É um tema que vai nos... Aliás, vai nos acompanhar ao longo de toda a nossa vida empresarial. Aí, com né? certeza. Os Obrigado. próximos 5 anos nós estamos juntos. Obrigado você pela presença. E eu falei das meninas do fretamento aqui, nós estamos representados por 2 empresárias do fretamento. É uma honra ter vocês aqui, né? Primeiro, a Karen, diretora da Flórida Transporte. Pois não, Karen, tudo bem? Tudo jóia. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. E a gente está muito animada de estar aqui com a doutora para poder estar tirando algumas dúvidas e esclarecer muitas coisas que às vezes fica meio confuso, né? E gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Legal, você está meio confuso ainda, né? Eu estou super confuso. Já tá, é um caminho bem andado, né? É bem melhor do que totalmente confuso. Isso. A Juliana Lípolis. Bom, queria agradecer também, é uma honra estar isso. participando aqui desse podcast, para a gente poder também estar tirando as dúvidas, né? A Flórida tem 40 anos no mercado, mais de 40 anos, né? E eu estou lá já à frente da empresa há 14 anos, então que bom. Uma honra estar aqui, obrigada. Você está preocupada ou tá tranquila aqui? Estou bem preocupada. É um assunto, a gente está rindo aqui, mas é um assunto bem sério, né? Lógico. Influencia em muitas decisões que a gente vai ter que tomar daqui para frente, né? Eu gostaria de dizer, eu sou extremamente defensor da reforma tributária, né? Porque eu acho que no Brasil a gente paga muito imposto, tem um custo muito alto para apurar esses impostos e, na verdade, tem várias coisas que rolam em cima do outro e acaba aumentando o custo do serviço e de produtos, né? E eu sempre achei que a reforma tributária viria para simplificar, né? Já o IVA, né? Você teria créditos, então todo mundo acabaria pagando uma taxa menor, a economia ia ficar melhor, os produtos e serviços teriam um custo menor, e a gente viveria mais tranquilo, sabendo o que vai pagar, sabendo que o prazo, essas coisas todas, e sabendo também que eu tenho créditos a ver da minha operação, né? Mas a gente tem visto que o que é muito simples para o Brasil não serve. O pessoal quer complicar as coisas, né? Então a gente está percebendo aí que, ao invés de simplificar, nós estamos caindo no mesmo costume aí. Ninguém quer perder receita. E não é que é perder receita, acha que eu vou perder, na minha opinião, e aí começa a colocar um monte de embrolhos. E isso deixa o empresário, Rochelle, na dúvida, o que vai acontecer? Será que eu invisto no meu negócio? Será que eu diminuo? Não, ou então vou esperar, porque até implantar tudo isso vai levar o quê? Uns 10 anos, né? Uhum. Então, essa é a primeira pergunta. O empresário tem que ficar preocupado? Ou ele pode ficar tranquilo, ou ficar meio confuso só e pronto? Bom, vamos lá. De fato, a reforma era uma expectativa, acho que de toda a sociedade brasileira, né, com um sistema menos complexo, né? Era muito difícil para nós, tributaristas em especial, toda vez que sentávamos à mesa com estrangeiros, explicar o nosso sistema era uma tarefa árdua, né? Então, não é do outro dia, aí, de uma semana atrás, a gente vem numa tentativa de implementar uma reforma há bastante tempo, né?
essa reforma, ela foi pautada em um modelo que já existe, né? Que já é um modelo aprovado aí por tantos outros países, né? O IVA é um modelo implementado com sucesso, né? E vamos usar o IVA como modelo aqui no Brasil. Mas, como bons brasileiros, acabamos imprimindo a nossa personalidade, o nosso jeito de ser. Então, começou assim, né? Já não é exatamente o IVA, porque aqui nós temos o IVA dual, né? Começou com um único... Era para ser um único tributo, acabou com o IBS e a CBS, né? Então, essa adaptação ao modelo brasileiro, né? Essa questão do crédito, que nos modelos estrangeiros o crédito é pleno, né? Aqui a gente está observando toda essa formação, é um trabalho que veio sendo construído aí ao longo do tempo, com uma legislação bastante complexa, com uma leitura que tem que ser feita com muito cuidado de tudo isso. E ainda não terminamos. Então, assim, uma leitura... Bater um martelo aqui hoje e dizer assim, vai ser bom ou vai ser ruim, é muito difícil. Primeiro, setores que ficaram mais contentes com a reforma, setores que... a indústria, né? Exatamente. Setores que foram mais penalizados, né, que vão ter grandes alterações. Setores, talvez como o que nós vamos falar agora, que não foram nominalmente tratados ali na reforma, e aí cabe todo um esforço de interpretação da sociedade, especialmente nós como tributaristas. Então tem muito trabalho pela frente, muito trabalho. O Karen, você é da área financeira da empresa? Não, a financeira é a Ju. Juliana. Verdade. Você é da operação. Isso. Tá. Ô, Juliana, o que te preocupa mais nessa reforma? Na verdade, a gente precisa saber o que vai o que vai mudar em relação de custos, alíquotas, se a gente, né, vai ter que mexer muito no nosso preço ou vai ficar mais ou menos ali, né, no que a gente já opera hoje, como que a gente pode, né, ir se prevenindo, ou o que a gente tem que fazer para a gente não perder tanto, né, no mercado que já é bem competitivo. Bem competitivo, é verdade. É uma pergunta. Eu tenho 3 entrevistadores. Bom, vamos lá. Eu vou tentar fazer uma comparação do que nós temos hoje, porque é muito difícil de você dizer o que é sem a gente entender a realidade em que estamos e tentar comparar para saber, né, quais são as convergências e divergências, né? Então, assim, primeiro ponto, e falando de fretamento em específico, tá? O fretamento não foi tratado nominalmente. Sim. Né? Com exceção dos outros serviços de transporte. Né? Sim, não. Fretamento nominal, a palavra fretamento nominalmente, ela não existe na reforma, tá? Nem na emenda constitucional, nem na lei complementar 214, tá? Em contrapartida, o transporte de pessoas, ele foi tratado, tá? Em 2 momentos aí, no 157 e 284 da lei complementar. 157 quando trata do transporte público, e aí ele está prevendo a isenção para o transporte público, e no 284, 286, quando ele trata do regime específico, e ele está ali reduzindo a alíquota, tá? Então, assim, e nós, digo nós, fretamento, porque eu me sinto aqui do fretamento, né, com tantos clientes desse setor, tá? E nós, como ficamos aqui? Ficamos na interpretação. Né? Então, vamos tentar interpretar e nos enquadrar em algumas situações. Então, vamos lá. No regime atual, o fretamento, ele acaba sendo entendido, o fretamento contínuo, ele acaba sendo entendido como um serviço complementar ao público, e por isso ele tem a isenção de ICMS, isenção essa que foi muito discutida agora no final do ano, e fomos contemplados aí com a benesse até final de 2025, tá? 26, tá? Então, assim, de alguma maneira, nós temos um reconhecimento da importância do fretamento para, como serviço complementar do transporte público, tá? Razão pela qual
o transporte público tem isenção e o fretamento também acaba tendo essa isenção aí no contínuo, né? O fretamento contínuo, tá? Isso no ICMS. Isso no ICMS. Isso do ponto de vista de ICMS, tá? Então, fazendo um paralelo disso, eu acho que a nossa luta agora é buscar pelo reconhecimento, tá, do caráter complementar do fretamento, para que nós possamos ser considerados ali dentro do 157, que prevê a isenção também. Então, assim, para aquilo que é o contínuo, que é complementar ao transporte público, aplicado a trabalhadores e estudantes, que nós possamos brigar aí por essa interpretação na isenção, tá? Em contrapartida, como fica o eventual, né? O eventual, nós tínhamos, do ponto de vista de ICMS, nós tínhamos aí o crédito presumido. Né? O crédito presumido que tornava a alíquota ali de 12%. Nesse mesmo sentido, você pensando agora na reforma, nós temos o regime específico lá com 40% de redução, tá? Então, eu diria que a nossa maior tarefa agora, eu acho que nós já sabemos fazer isso, porque vocês vão lembrar, o Jorge vai lembrar também, que lá atrás, quando saiu a não cumulatividade do PIS e da COFINS, sim, nós lutamos muito, porque, mais uma vez, o fretamento não estava contemplado na legislação, né? Tanto na 10.833, isso, e 10.637, tá? Então, não estava contemplado e nós brigamos por uma interpretação ali. Então, agora, eu acho que a nossa luta é nesse sentido, né? Para que o contínuo permaneça isento, tal como estava na legislação atual e como está previsto lá no 157 da Lei Complementar 214. E você acha que ainda há espaço para fazer conquistar isso daí? Vamos lá. Espaço, nós político, temos... Então, né? nós temos... Bom, primeiro, a Lei Complementar, ela foi publicada agora em janeiro, mas nos bastidores já se fala em alteração da própria Lei Complementar. Então, por que não tentar uma alteração da lei complementar? Agora, o papel aceita tudo. Sim. E aí vamos ao judiciário. Vamos brigar por essa interpretação no judiciário. Ou melhor, né, assim, acho que a gente nem precisa ir direto ao judiciário, mas assim, a gente tem aqui na Receita, assim como foi feito lá atrás com o PIS e COFINS, e até ao final não... estamos ali contemplados. Eu acho que a gente tem que, a exemplo do que foi feito lá atrás, agora começar uma luta, e eu imagino que a luta seja nesse sentido, tá? Eu acho a luta, o esforço sempre vai ser via uma assessoria tributária forte, né? E também a união dos empresários, né? Nós tivemos esse exemplo aí do evento da prorrogação da isenção do ICMS, mas não aconteceu por acaso, aconteceu, a gente teve que se envolver, né, os empresários se organizaram, os sindicatos, a federação se organizou para exatamente manter essa isenção. E conseguimos até 31 de dezembro de 2026. Eram 2 anos, já passou 2 meses. Já então foi. tem que correr, né? Eu acho que da mesma forma vai ser esse trabalho para que a gente possa ter se enquadrar nesses 40%. Né? Eu diria, o que eu recomendaria aqui, eu acho que assim, o primeiro esforço é um esforço político. Sim. Né? Nós, embora nós tenhamos pouco tempo, mas ainda temos tempo. Né? E mesmo depois de implementada, ainda temos tempo para brigar por é lógico, uma alteração numa lei complementar não é tão simples assim, né? Mas ainda temos tempo, né? Principalmente com os bastidores, sabendo que pode ser, e que tem um setor importante da sociedade sendo deixado de lado, né? Na lacuna, né? Hoje você não imagina um grande centro com todas as questões de mobilidade que nós temos, um grande centro que não tenha o fretamento para o transporte de trabalhadores e estudantes como uma necessidade. Sim. Eu sempre falo que o fretamento ele atende demandas de transporte que o público não consegue atender. Seja ele ônibus, seja metrô, seja
TACs, né? Então o fretamento existe até hoje porque tem demandas que o mercado procura que ninguém consegue oferecer. Por isso nós somos especialistas nisso. Né? A Juliana estava preocupada do aumento da carga tributária. Você acha que isso vai acontecer? Vai aumentar a nossa carga tributária? Bom, então vamos no detalhe. Se nós não formos considerados, tá? Porque não estamos nominalmente ali citados na lei complementar. Se nós não formos considerados, nem como público, para ter a isenção lá do 157, no que diz respeito ao fretamento contínuo, nem no 284 e 286, para ter, nós vamos cair na alíquota de referência, a alíquota cheia, tá? Quanto que é? Então, está se cogitando algo em torno de 28. Começou em 26, já falou em 27,2, agora está se falando em 28. O fato é, essa alíquota vai ser implementada, a alíquota de referência vai ser citada lá pelo comitê gestor, e esse comitê gestor só será criado depois de aprovado o PL 108, né? Então, assim, a rigor, se nós estivermos na lacuna de tudo e com 28%, eu imagino que nós tenhamos um aumento da carga, sim. Agora, o fato é, até hoje nós, no fretamento, nós não estamos acostumados a lidar com crédito, né? Porque assim, no ICMS, hoje nós estávamos isentos ou tínhamos o crédito presumido e não nos creditávamos regularmente na operação. Como é que vocês fazem na sua empresa? Você se acredita lá do ICMS do eventual? Sim. Então, ainda porque o eventual é pouco, né? Tá. Vocês estão falando de quanto do seu faturamento? Em torno de 20% a 30% do meu faturamento. Então, o que entra de ICMS, você se acredita? Algumas coisas sim. Algumas coisas, né? Na verdade, agora, o que nós... tem toda uma alteração de mentalidade agora do empresário, né? A gente não passa mais só a se preocupar com o final da operação e lá com o preço final. Eu acho que agora a gente tem que passar a se preocupar com os nossos insumos. Sim. Tá? O que vem, quais são os nossos insumos? O que dá crédito, o que não dá crédito. E uma coisa que está sendo pouquíssimo falado. Qual é o regime do meu fornecedor? Tá? Por quê? Porque o regime do meu fornecedor passa a impactar no quanto o crédito hoje ele é financeiro, tá? Então assim, o que foi pago na operação anterior é efetivamente aquilo que eu vou prover e tem que ser considerado pago, extinto, para você poder tomar aqui. Então, primeira coisa, eu tenho que me preocupar com os insumos, eu tenho que me preocupar com o meu fornecedor, qual é o regime do meu fornecedor, porque se eu comprar um regime de um fornecedor do Simples, eu tenho um crédito, porque o crédito é financeiro. Se eu comprar de um fornecedor de outro regime, eu tenho outro crédito. Então, isso passa a importar na questão. E depois que eu passar por todas essas preocupações, eu tenho que me preocupar se o meu fornecedor pagou. Porque eu só posso tomar o crédito se ele pagou. Tá? O crédito só é considerado definitivo quando ele, ainda enquanto débito da etapa anterior, for extinto. Quer dizer, o distribuidor de combustível... Combustível é uma situação à parte. O pneu, vamos falar. Pode cair. Também pode ser. Tem algumas cadeias que são um pouco à parte. O combustível... Né? O combustível é a parte por conta da dinâmica que vai acontecer. Na verdade, o imposto já é cobrado na saída lá, né? Exatamente. Ele é monofásico, então... Monofásico. Desde que o responsável pelo recolhimento lá atrás, o monofásico, desde que ele tenha recolhido, né, você tem direito a tudo isso. Mas é que assim, a cadeia fica um pouco diferente no que diz respeito ao combustível. Me preocupa essa questão. Eu vou comprar uma peça, um módulo. O módulo dos ônibus que é moda hoje, né? É um equipamento caro. E vou imaginar, o distribuidor de peça me vendeu aquele módulo, comprei, instalei no meu veículo, e eu vou ter esse crédito financeiro dele. E eu vou me preocupar se ele pagou ou não? Vai. Porque se ele não pagou, vou ter que devolver? Então, tem um dispositivo que eu não lembro... as câmeras não estão pegando aqui, tá no colo do meu sócio ali. Mas a lei, ela é... Eu tive cuidado de imprimir, então ela é desse tamanho, eu não consigo lembrar de todos os dispositivos de cor. Mas tem um dispositivo, o Maurício vai encontrar ali, em que ele fala do fornecedor idôneo.
Ou seja, idôneo é aquele que pagou pela operação anterior. O meu crédito só é efetivamente crédito se quitado a operação anterior. Então, como eu disse, nós estamos num caminhar da reforma, na verdade, né? Nos assusta pela dimensão que ela tem, pela complexidade e a insegurança de ver a necessidade de implementar isso em janeiro do ano que vem, com todas essas dúvidas. E essa é uma dúvida. Que ferramentas que o empresário terá às suas mãos para confirmar que aquele crédito é um crédito idôneo? Primeiro que eu acho, se o fornecedor da etapa anterior não pagou, isso é um problema do fisco, não meu. Certo? Então, é inverter o negócio, né? Eu tenho que gerar imposto, tenho que pagar imposto, agregar o meu preço e ainda me preocupar com conferir. o que não pagou. Olha, E ainda cuidar da empresa e todo o resto. Cuidar de todo o resto. 147? Aí tá pior ainda. 47. Lá no artigo 47, ele cita, acho que se não me engano, num parágrafo 5º, que o crédito tem que ser idôneo, tá? E assim, não posso revelar o nome aqui, mas é um dos nossos colegas, me consultou, salvo engano, no final do ano, porque recebeu uma notificação aí da compra de combustível de um fornecedor também bastante famoso, mas notoriamente mal pagador de tributos. E assim, olha, explique aqui essa operação, como é que você sendo o nosso amigo aqui sendo responsabilizado pelo crédito do combustível que não tinha sido pago lá no começo da cadeia. Isso sem reforma tributária. Sem reforma. Mas isso já acontece, né? Eu acho que no transporte não é tão comum, mas isso já acontece em muitos setores, tá? Tem alguns setores que conhecem bem essa dinâmica de crédito inidôneo, por exemplo, papel, aço. É muito comum o comprador ser responsabilizado pelo crédito, ter o crédito glosado porque não foi pago na etapa anterior. É uma maneira que o fisco encontrou de multiplicar por um fator muito interessante a fiscalização. Porque, vamos combinar? Cada empresário acaba sendo fiscal junto. Do outro. Tá? Então, essa é mais uma preocupação. Meu Deus. Nossa. Meu Deus mesmo. Assusta, né? Assusta muito, né? Mas eu acho que é tanta dúvida que tem no processo todo que a gente acaba algumas coisas passando. No ano passado, no encontro das empresas de fretamento da Fresp, que foi em Atibaia, o Dr. Minatel fez uma palestra lá e disse que todos os secretários de Fazenda, né, que são conhecem o negócio, fazem parte do CONFAS, né, eles queriam exatamente, ou estão tentando, pegar o mesmo modelo do ICMS hoje, com as regras do ICMS, e colocar dentro do IVA. Agora, não faz muito sentido, porque o IVA, tradicionalmente, ele vem o quê? A tese dele. Quem paga imposto nessa etapa, né, eu vou comprar esse produto aqui e não vou pagar imposto em cima do que ele já pagou. Eu só desconto o que ele pagou e assim por diante. Por isso que fica um sistema racional. Agora, se a gente pegar a irracionalidade do ICMS e colocar aqui, vai ficar igual. E nós vamos pagar mais imposto. Acho que nós já vimos essa novela antes. Vamos lá. 2002, 2003, 2004, PIS e COFINS, não cumulativo. Alíquota de 9 e pouco. Não, mas nós vamos ter crédito. Aí nós começamos a fazer o quê? Amputar o crédito. Não, isso dá crédito. Não, isso não. E aquilo ali dá crédito? Não, aquilo ali também não dá crédito. Não, mas isso... Não. Só o crédito operacional. Então, assim, se nós trouxermos as regras do ICMS para o IBS, nós não tivemos reforma. Nós só tivemos uma movimentação que só gerou a impressão de mais papel e discussão. E nós aqui não mudou nada. A sensação que dá é que é isso mesmo que vai acontecer, né? Olha, particularmente, nós discutimos muito, né, a efetividade no Brasil de um sistema de crédito, tá? De um sistema de creditamento com crédito pleno. Tá? Né? Por quê? Porque hoje a gente discute, assim, o EPI dá crédito ou não dá? Né? E
E assim, as coisas mais ínfimas ali da operação. As contribuições. As contribuições, assim. Vamos falar de serviço. Qual é o maior insumo? É a folha. E a folha dá crédito ou não dá? Não. Você entendeu? Então, assim, mas eu não quero ficar fazendo aqui futurologia, né? Então, o que está na Lei Complementar 214 hoje teremos crédito, o crédito é financeiro, tá? Ele está relacionado intimamente à extinção da etapa anterior. O que é extinção? É o efetivo pagamento, tá? Talvez isso seja muito tranquilo com a implementação do split payment, tá? Por quê? Porque o split payment é o recolhimento no ato do pagamento. Então, assim, quando você pagou, não tem como... Você pagou pelo serviço vamos, sei lá, você comprou EPI, comprou pneu, foi lá, comprou, pagou, foi direto para o próprio banco, a própria instituição financeira vai fazer o repasse para o cofre, para os cofres públicos. Então, tipo, se o split payment tiver uma grande abrangência, né, essa questão da extinção do crédito fica muito menor, tá? Mas, hoje, está na lei, e o split payment também está na lei, mas ainda muito discutido, muito... como que isso vai ser operacionalizado. Os bancos vão cobrar, não vão cobrar, como é que vai ser, e essa é uma discussão entre os grandes bancos aí, muito acima de nós mortais. Deixa eu fazer uma pergunta para a Karen. Me fala uma coisa, você como empresária, né, de olho no futuro aí, você pensa em investir com tranquilidade na frota? Olha, é uma boa pergunta, viu, Jorge? Porque do jeito que as coisas têm... Do jeito que o fretamento em si já é uma área que eu acredito que a gente precisava ter um olhar diferenciado por todas essas questões que já foi falado, o quanto a gente pode beneficiar e tudo. E ele acaba a gente acaba às vezes pagando impostos e algumas situações que, no meu ponto de vista, eu acho que poderiam ser minimizadas, né? E agora, com todas essas questões do IVA, tudo isso que a gente está falando, a gente fica muito inseguro, porque, como a doutora falou, a gente está falando de coisas que não dá futurísticas, né? A gente tem, mas não tem ainda número, uma realidade, né? Aconteceu. E tudo isso faz com que a gente fique muito inseguro, né? Se vale a pena investir. Hoje os carros custam muito mais caro do que antigamente, peças, combustível. Então, no meu ponto de vista, a gente precisa fazer isso, mas dá bastante medo, né? Dá medo e insegurança, né? Principalmente que a gente não tem todas as informações. Sim. Né? Aí fica mais ainda, né? E a gente tem uma solução, pelo menos uma parte, não da sua insegurança, mas dessa falta de informação. Sim. Né? O Transfetur fez uma parceria com o escritório da Rochelle, né? E aí nós vamos desenvolver um plantão tributário. Né? Já tem data, Rochelle, para começar? Já, começa quarta-feira, nós 13. adoramos. Quarta-feira pós-carnaval, 13. Nós adoramos a ideia, né? Então, aí nós vamos... vai ser um atendimento de meia hora para cada empresa, vai estar disponível para as empresas se inscreverem com antecedência. Sim. E tirarem dúvidas. Não só da reforma muitas, tributária, mas do seu dia a dia, não é isso? Sim. Me fala um pouco mais desse negócio. Bom, qual era a nossa intenção aqui, ao firmar essa parceria com o Transfetur? Era criar um espaço individualizado, guardem aí o individualizado, porque depois a gente vai falar num espaço coletivo, em que as empresas pudessem... As individualizadas, as duas podem participar juntas. Sim, não, eu quero dizer individualizado é por empresa. Ah, por empresa. Por empresa. Tem que ser, né? Um espaço onde as empresas, individualmente, né, como empresa, pudessem trazer dúvidas, tá? E essas dúvidas serem solucionadas pensando como setor. Tá? Pensando a resposta de alguém que conhece o setor, que conhece a tributação do setor, que entende. Esse plantão é um plantão exclusivamente tributário, tá? E muitas vezes a gente viu assim, eu estou questionando, mas
eu tenho uma resposta genérica e não uma resposta voltada para o setor. Tá? Então, a necessidade do plantão colocada pelo Jorge e aí aceita por nós, né, era superar esse desafio de ter respostas feitas sob medida. Tá? Num formato simples, prático, em que o associado do Transfritura, né, é um benefício do associado do Transfritura, ele vai entrar em contato com a secretaria, vai agendar um horário, tá? É simples, porque a gente vai fazer isso de maneira online, e ele vai tirar as dúvidas de natureza tributária da empresa dele. Específica. As dúvidas dele. Então, ele não precisa se expor numa outra reunião e colocar a questão dele, que a gente sabe que muitas vezes fala, não, eu não quero abrir isso no público. Tá? E aí, acho que o Jorge já vai falar, não quero. Sobre o público, sobre são o coletivo. duas novidades. O plantão de tributário. Isso, eu acho que isso vai ter muita procura, principalmente quando começar a implantar a reforma tributária, né? Sim. Mas hoje ainda dá muito pano para manga, tem muita dificuldade aí das empresas, né? E depois nós vamos fazer o comitê. Isso. Né? O comitê já é com mais serão umas reuniões mensais para tratar de assuntos mais corriqueiros de todo mundo. Então, né? fora o particular, vai ter uma reunião por fora mês. Individual, né? Particular. O individual. Particular ela cobra. Aí já. Então, mas na verdade é o seguinte, fora esse individual, esse plantão, que eu acho que é fundamental esse plantão, porque a gente percebe no dia a dia, nas reuniões, o bate-papo dos empresários depois das reuniões, que tem muita gente que não conhece nada, não conhece recursos, não conhece algumas coisas, né? Algumas vantagens que pode conseguir. Então, né, nesse plantão, eu tenho certeza que vai surgir dúvidas ali que podem ser esclarecidas e ainda optarem por ações específicas que podem reduzir o peso tributário. Né? Eu acho que o grande problema do Brasil, além de ter uma carga tributária muito pesada, muito alta, né? Tem vários recursos que a gente pode submeter, várias questões que a gente pode fazer que a gente não faz por falta de conhecimento. Sim. Então, esse plantão vai ajudar muito. Então, reforçando, o plantão é para associados do Transfritur, né? É só se inscrever, são 2 horas, meia hora para cada um. Isso. Então, por quarta-feira vai atender 4 empresas. Isso. Nós estamos lançando isso. Nós já vamos se inscrever, né? Lógico, vão ser as primeiras, né? Vai ser um prazer em receber vocês, tirar as dúvidas. É um espaço em que vocês vão poder... e não só o empresário, tá? Mas assim, o contador, o pessoal que trabalha com tributos na apuração, tá? O formato que nós fizemos para ser o mais útil possível o tempo é que a pergunta seja formulada antecipadamente, porque muitas vezes a gente já bate o olho e fala, não, esse aqui eu respondo, não, esse aqui eu preciso pesquisar. Sim. Então, aquela meia hora é uma meia hora útil, é uma meia hora trabalhada não para pegar a pergunta e depois... Não, a intenção é lógico que terão algumas oportunidades que talvez a gente tenha que voltar para estudar alguma coisa. Mas a intenção é que seja uma meia hora útil, né, com soluções para vocês. E o comitê, né, o comitê é pensando no coletivo, é pensando como setor, e aí a gente, por exemplo, vamos marcar já o primeiro comitê, que eu acho que, imagino que a gente vai marcar para o final de março ou abril, as primeiras discussões aí, vamos começar a nossa luta para ser entendidos, né, para que a legislação que já existe seja interpretada no mínimo, nesse esquema que eu comentei agora no começo. O comitê ele vai funcionar como funciona hoje o grupo de RH, que aliás trouxe enormes benefícios, não só para o Transfritur, mas também para as empresas. O grupo de RH ele se reúne uma vez por mês, né, trazem o pessoal do RH e eles começam a trocar dúvidas, trocar informações, e muitas vezes, aí descobri que muitas das empresas têm os mesmos problemas que as outras. Só que as soluções que as outras colocaram eram diferentes. E aí você começa a distribuir a solução e eles começam a se conversar bastante. Né? Boa, né? Então eu acho que isso vai acontecer. Você acha, Juliana? Eu com certeza acho que vai ajudar bastante, sim. Tanto clarear quanto essa troca, né? Que um já passou por aquela situação e a gente vai
né, trocando. Então eu tô apostando muito no plantão e no comitê para que a gente possa passar por essa fase da reforma com tranquilidade, sabendo, apesar de ser difícil, né, cara? Sabendo que não vai ser fácil, né? Não, mas é vamos melhor, superar. mas é melhor a gente passar por essa situação com conhecimento do Sim, que sem perdido, dúvida. né? Agora, o que eu acho que é super importante no comitê em especial é que, assim, a gente sabe, né, os últimos números aí que a gente conversou com o Jorge é de 300, 400 empresas de fretamento, falando em São Paulo, aqui na nossa região. Na região metropolitana de São Paulo, a base do Transfetur dá umas 400 empresas. Que além dos associados, mas que todos, né, se voltassem ao Transfetur como um polo de discussão para que a gente possa engrossar esse caldo. Sim. Sim, Né? ser visto Ser mais- como nós Sim. merecemos, né? Sim, exato. Engrossar esse caldo. Ser mais reconhecido, né? Porque, como a gente falou, né? A gente ajuda muito a mobilidade de São Paulo, né? Poderia evoluir muito mais nessa questão se a gente tivesse Isso. alguns benefícios que a gente é ignorado às vezes, Verdade, né? E verdade. porque alguns setores têm o privilégio e nós que somos do transporte, não, né? Se nós somos tão essenciais quanto, né? Agora, a força tem que ser de todos, né? De todo o setor. Sim. E o Transfetur, ele representa uma parcela, mas ainda tem uma grande parcela que está de fora, que venham conosco, né? Virão com certeza. Juntar as forças. Exatamente. Gente, como nós temos muita coisa para conversar ainda, eu acho que o plantão e o comitê vai auxiliar muito nesse processo todo, né? O que eu gostaria de encerrar aqui, agradecer vocês pela presença das meninas do fretamento aqui, a Karen e a Juliana, né? Mas eu gostaria de passar a palavra para vocês só para a gente fazer o encerramento e agradecer muito a presença. Eu acho que foi interessante. O tempo é curto, né? Mas é para a gente bater um papo só, não é para a gente resolver problemas, né? Então, a gente pode ter mais outras discussões também e colocar isso no podcast, porque dá mais abrangência, né? O plantão vai ser só para os associados e o comitê também só para associados. Então, esse podcast aqui, ele vai espalhar para todo o Brasil. Né? Então, é importante a gente voltar com esse assunto. Eu conto com você, Rochelle. Com certeza. Para as próximas edições aí. Estaremos. Posso fazer um encerramento Pois não. quase técnico? Nossa. Não, eu acho que é importante porque a gente tem... A expectativa é que a gente tenha muitos ouvintes aí, né? E eu acho importante, assim, a reforma, ela veio para simplificar, mas não necessariamente ela é uma reforma simples. Exato. Ela tem um texto complexo. Então, o que eu diria como resumo de uma maneira geral, tá? Para as empresas. Primeiro ponto. Elejam um maestro para tocar essa orquestra. Tá? Todas as empresas têm que se debruçar sobre a questão da reforma. Tá? Estabeleçam um cronograma para a implementação dessa reforma, tá? Dentro da sua empresa. Tá? Esse cronograma ele tem que passar a pautar alguns pontos. Então, você tem que pensar no insumo e o crédito. E tudo aquilo que nós falamos. Tá? Você tem que falar na formação de preço, que ainda passa a ser ainda é uma incógnita, uma vez que a gente não tem alíquota de referência. Sim. Mas façam um exercício com qualquer alíquota. Né? Sim, Pensem sim. na tomada de crédito. Tá? Sim. E nós temos que pensar nos concorrentes, se eles vão fazer a mesma coisa. Isso. Tá? Pensem na questão das ferramentas que serão utilizadas. A tecnologia está aí, a Receita Federal usa, vamos usar também tanto quanto ela. Tá? Cruzem informações para evitar que a gente acabe caindo em contingências tributárias. Tá? E uma coisa que é emergencial. Tá? Tem um dispositivo que, salvo engano, é o 384, que diz o seguinte. Todos sabemos que 1º de janeiro do ano que vem já tem uma alíquota piquititica ali, né? Uma alíquota TET 0,1. Mas, nesse dispositivo, Maurício me corrige se eu estiver errado, acho que é o 384, ele diz o seguinte, que aqueles que estiverem com as suas obrigações acessórias regulares durante o ano de 2025, eles podem estar desobrigados a essa alíquota teste em 2026. Então, empresários, Pague seus tributos. não é só pagar, é mais do que pagar. Por quê? Porque nós estamos falando de obrigação acessória. Além de pagar, implementem
processos de conformidade nas suas empresas. Se certifiquem de que todas as obrigações tributárias, obrigações acessórias foram cumpridas. Por quê? Mas pode ser que lá no final eu chegue à conclusão, né, que o meu maestro lá chegue à conclusão que é bom para mim. Mas se você chegar à conclusão que não é bom e você precisar adiar, você estará em condições de adiar. Sim. Ok. Tá? É isso. Karen, sua despedida. Queria agradecer também a oportunidade. Foi um bate-papo muito gostoso. Aprendemos bastante com a doutora. E vamos estar assistindo esses podcasts que com certeza vai acrescentar muito para todos nós. Principalmente esse, né, cara? Obrigada. Obrigado a você. Eu também queria agradecer. A doutora esclareceu algumas dúvidas aí, né? E também fiquei bem contente com esse comitê aí que vai ter para a gente poder tirar mais dúvidas. Eu acho que vai ser bem essencial, ainda mais nesses próximos anos aí, né? Porque essa reforma não... Tá só começando, né? Tá só começando. 348, desculpa. 348. Obrigada. É muito, né? Muito número, né? É muito número, é muito número. Ok. Obrigado, gente, pela presença. E eu volto a esclarecer para vocês que o podcast vai estar no canal do Transfetur, disponível para todo mundo. Não esqueça de dar o like e postar lá que vocês gostaram, que a gente vai agradecer. Agradece muito. Obrigado por todos. Nosso próximo episódio nós vamos tratar do emprego e desenvolvimento econômico na cidade de São Paulo. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigada.